Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo o apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Eu quero falar sobre justamente essa comparação interessante que o apóstolo Pedro faz entre a fé da igreja, a fé dos salvos, e o ouro. Ele diz que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais valiosa do que o ouro, mesmo apurado por fogo. Então, a palavra de Deus, ela exalta a fé e a coloca acima do ouro. O ouro é a simbologia das riquezas materiais, das riquezas terrenas. Quando falamos em ouro e tudo aquilo que o ouro ou o dinheiro possa comprar. E Deus coloca a fé, através da sua palavra, acima de todas as coisas que perecem, que se deterioram, que se minam, que se roubam, que se estragam, que se perdem. Jesus Cristo, ele nos aconselha a nós construirmos um tesouro, juntarmos um tesouro nos céus, e não na terra, porque as coisas, o tesouro da terra, esse se perde, esse se estraga, esse se rouba, se mina, diferentemente do tesouro espiritual. E certamente a fé, ela está inclusa nesse tesouro espiritual. Nós, muitas vezes, não damos o devido valor que deveríamos dar para a fé que habita em nosso coração. Porque, de repente, nós não estamos ocupando uma posição que aquela pessoa, aquela outra pessoa ocupa, porque é uma pessoa mais rica, mais próspera, tem mais posses, e talvez até num conceito humano, mundano, mais sortuda, e muitas vezes a gente despreza
como se fosse pouco a fé que habita em nosso coração. Mas o Senhor Deus, através da sua palavra, Ele quer justamente nos advertir, nos lembrar que a fé, muito embora muitas vezes não tão valorizada o quanto deveria ser, ela está acima em valor ao próprio ouro. Vale mais do que o ouro. O ouro perece. Ele disse, o ouro perece, é isso que ele fala. E nós vamos entender por que ele fala no ouro. E usa o termo perecível, porque a fé não perece. A fé não se estraga. A fé, ela está acima do ouro por algumas razões. Poderíamos apresentar até mais do que vamos apresentar hoje, mas eu quero apresentar 5 razões fundamentais para apresentá-la como algo muito mais valioso do que o ouro que perece. A primeira coisa é que a fé jamais pode ser comprada. O dinheiro pode comprar muitas coisas, inclusive o ouro. O ouro pode ser comprado. Você pode comprar o ouro em título, você pode comprar o ouro em espécie, em metal, em barra. Você pode comprar ouro. Mas a fé você não pode comprar. A fé jamais poderá ser comprada, porque a fé, antes de tudo, ela é um dom, e é dom que vem de Deus. Não é um dom natural, né? Mas é algo dado, concedido por Deus, né? Quando Paulo está escrevendo a respeito da salvação na carta aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8, ele diz assim, porque é pela graça que sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom. Por que uns têm fé e outros não têm? A fé é algo concedido por Deus. Então a fé, ela não pode ser comprada. Se o homem se pudesse ser comprada, então os homens riquíssimos desse mundo teriam muita fé, mas eles não podem comprar fé. A fé não se compra. Ele pode comprar o que ele quiser, ele pode comprar propriedade, ele pode comprar o próprio ouro, mas a fé não pode ser comprada porque ela é dádiva, ela é dom, é graça. O apóstolo Paulo também, quando escreve a sua carta aos Romanos, falando sobre a questão do dom, da fé ser dom, dada por Deus, ele diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, muitas vezes, a gente é induzido a pensar que a fé é uma questão muito pessoal e de mérito, como se fosse uma coisa minha, que está em mim. Não, ela é uma coisa dada, Deus reparte a fé. A fé é dom, é dada. E porque é dada e não pode ser comprada, evidentemente, por isso já ela teria um valor imensurável. Mesmo que você alcance toda a riqueza, se fosse possível um homem conquistar para si toda a riqueza deste mundo, na mão de uma única pessoa, ele não poderia comprar a fé. Ele não compraria. A fé é dada. A fé nos foi dada. Aos Filipenses, também o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 1 dessa carta, ele diz, no versículo de número 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. Então ele está dizendo que a capacidade de crer, de ter fé,
é algo concedido por Deus. Muito embora Ele não somente nos deu a capacidade de crer, mas nos dá também a condição e a oportunidade de sofrer por causa da fé. Isso nós sabemos, né? Quantas pessoas sofrem por conta da sua consciência para com Deus, por causa da sua fé, né? Então a igreja, ela não somente tem o privilégio, que a Bíblia vê como privilégio de sofrer por Cristo, mas o privilégio de ter crido em Cristo, porque o mundo não tem, né? As pessoas do mundo não creem, acham que a mensagem da cruz é loucura, né? Mas para os que creem, para os que são salvos, esse é o poder de Deus. Então, a condição, a capacidade de crer em Deus, e não somente na existência de um ser superior, mas a fé genuína, que gera a salvação, essa fé é dádiva, é concedido, é graça de Deus. Amém? A segunda carta de Pedro, no capítulo 1 também, bem no início, e no versículo 3 diz assim: visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e vida espiritual e à piedade, né? Então, é pelo divino poder que todas as coisas nos são doadas, é dom. Ele está falando aqui, evidentemente, também da fé, porque a fé é um elemento indispensável, é um elemento decisivo, né, que nos conduz à vida espiritual. Como é que alguém pode ter vida espiritual se não tiver fé? Como é que alguém pode demonstrar uma vida de piedade se não tem fé? A fé é um dos elementos mais importantes que nos conduzem à vida, né, e à piedade. E isso é doado por Deus, isso é dado por Deus. Então, o primeiro ponto, a fé não pode ser comprada porque ela é dom, né? E aquilo que não pode ser comprado, evidentemente, por isso somente já concede a esse elemento um valor destacado, né? Diferentemente do ouro, que pode ser comprado, pode ser negociado, pode ser vendido. A fé não pode ser vendida também, nem comprada nem vendida, né? Imagine que se eu fosse um homem de fé, isso fosse uma coisa minha, como se eu fosse um conhecimento somente, e eu fosse vender a fé, né, por um valor, né? Vou vender a fé para que ele assuma a minha fé. Não existe a fé, ela não é inegociável, não se compra e não se vende. O segundo aspecto é que a fé não pode ser destruída, a fé não pode ser roubada. Quando eu falo em fé, irmãos, evidentemente você tem que entender que eu estou falando da fé genuína, como dom de Deus, porque falamos que é dom, né? No sentido de dom que gera salvação. Essa fé que me regenera, que é dom de Deus, que é graça de Deus, esta fé, ela é indestrutível. É mesmo, pastor? Mas será que as coisas, as lutas da vida não podem destruir a fé? Ao contrário, aperfeiçoam ela. Porque ele diz, por isso que é importante a gente prestar bastante atenção nas coisas que a gente lê, diz assim, ó, nisto exultais, se alegrem, no quê? Muito embora, nesse tempo presente, né, se necessário, sejais contristados por várias provações, mesmo que vocês passem por tristeza, mesmo que vocês gemam, mesmo que vocês sofram por conta de várias lutas, de várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, então a fé, irmãos, as coisas que nos vêm, ela não nos vem para destruir a nossa fé, mesmo porque a nossa fé não pode ser destruída, diferentemente do ouro, que é perecível, como ele diz. A nossa fé, ela é combatida, e Deus permite o combate à nossa fé, e por isso mesmo temos fé. A nossa fé, ela nos serve para nós vencermos as lutas. Ela está em nós justamente para ser aprovada. Ninguém tem fé para bonito. Ninguém tem fé para dizer que é um homem de Deus. Deus nos dá fé, né? Ele nos capacita com fé para que a gente possa vencer as lutas. Então, o sentido é isso mesmo. A fé é para ser provada, jamais destruída. A fé, ela é aperfeiçoada e confirmada o seu valor, muito acima do ouro
ao contrário, que perece. O ouro, sim, o ouro pode ser destruído. Você pode ter uma grande fortuna, né? Um ouro de qualidade especialíssima, né? Refinado pelo fogo, apurado pelo fogo. Mas esse ouro, ele pode ser roubado, ele pode ser destruído, ele pode ser explodido, ele pode ser dado fim no ouro. Na fé não. A fé, ela é indestrutível. Ao contrário, a fé ela é proteção. A fé nos protege. Ela não é destruída. Ao contrário, ela nos preserva, né? Porque sois guardados pelo poder de Deus, o versículo 5, mediante a fé. Então nós somos guardados por Deus, né? Pelo poder de Deus, mas mediante a fé. Evidentemente que quem não crê, quem não tem essa fé, né? Quem não confia, não desfruta. Mas aquele, como nós, como você e eu, que temos a fé, nós somos guardados. Então a fé, ela não é um elemento alvo de ser, pelo contrário, ela é um elemento de suporte, né? de fortaleza, de preservação. Ela é um escudo. Quando Paulo está falando aos Efésios, no capítulo 6, sobre vestirmos a armadura de Deus, quando ele chega na fé, ele diz, né? Embraçando sobretudo o escudo da fé. Então a fé, irmão, é para ser provada. E eu quero dizer para você que quanto mais provada e quanto mais combatida, mais edificada ela é. Exercitada. Nós precisamos exercitar nossa fé. E como é que ela é exercitada se não na provação? Ela vence o mundo. Ela, diz o apóstolo João na sua primeira carta, bem lá no final da Bíblia, 1 João, capítulo 5, né? E no versículo de número 4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ele vence o mundo, ele não é destruído pelo mundo. Aquele que realmente é nascido de Deus, esse vence o mundo. E esta é a nossa vitória, ou esta é a vitória que vence o mundo. O que é? A nossa fé. A nossa fé nos preserva, a nossa fé nos guarda, a nossa fé nos faz resistir. Eu podia falar muita coisa. A fé nos faz sorrir, a fé nos faz perseverar, a fé nos faz, nos dá condição de amarmos as pessoas mesmo quando estamos sofrendo, de sermos humanos, de sermos solidários. A fé, fazemos pela fé. A fé, ela nos diz que Deus é conosco, a fé nos mostra que Deus está conosco, muito embora esteja passando isso. A fé é preciosíssima, a genuína fé. Paulo, quando termina a sua carreira, ele diz, olha, eu estou findando, eu estou terminando. Eu combati o bom combate. Eu corri a carreira que me foi dada. E mais, eu guardei a fé. Existe mérito em Paulo, para que ele teve essa capacidade, essa maestria de guardar a sua fé? Não, a sua fé foi guardada por Deus. Porque o mesmo Deus que nos dá a fé é o mesmo Deus que preserva esta fé em nós. Irmãos, eu estou falando de fé bíblica, de fé que gera novo nascimento, de fé que nos traz a regeneração. Esta fé, essa fé é indestrutível, inabalável. Ela não pode ser não somente comprada, ela é inegociável, ela não pode ser roubada nem destruída. Terceiro lugar, a fé em ação agrada o coração de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, você sabe, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ao contrário, a fé agrada a Deus. Quando eu lembro de Josué e Caleb, por exemplo, quando todo o povo não quis herdar a terra porque achavam que era uma armadilha de Deus, que eles iam ser mortos, que eles não iam conseguir vencer, que eles não iam tomar posse da terra que Deus estava lhes dando. Somente dois homens, somente Caleb e Josué, pela fé, movidos pela fé,
disseram: não, Deus está nos dando e nós vamos tomar posse dessa terra. Isso agradou o coração de Deus a tal ponto que, muito embora Deus naquele momento não ter efetivamente dado a eles, porque toda aquela geração se mostrou incrédula, mas os dois foram preservados. E somente os dois botaram seus pés na terra prometida, de toda aquela geração. Nem o Moisés, por causa de ter ferido a rocha, entrou na terra prometida. Ele só olhou de cima. Mas Josué e Caleb, eles botaram seus pés na terra. Passou toda aquela geração, porque isso agradou a Deus. Deus então retribuiu a eles, né? Por causa desta fé. A mulher Sírio-Fenícia, que está narrada em Mateus 15, 21, né? Ela mostra, né, uma perseverança, ela mostra uma convicção, ela mostra uma fé inabalável em Cristo, muito embora reconhecia que não merecesse, né, a misericórdia, a cura, o socorro de Jesus Cristo. E essa mescla de fé com humildade faz e alegra, exulta o coração de Jesus. E diz: mulher, grande essa tua fé, vai, a tua filha está curada. Isso alegrou o coração do Senhor Jesus, né? Porque a fé, ela agrada o coração de Deus. Agora, o ouro, se você der uma motivação que não seja realmente a fé em Deus, que isso agrada a Deus, né? Simplesmente por ser visto ou para ser visto pelas pessoas, certamente, mesmo que você dê tudo o que você tiver, isso não vai agradar o coração de Deus. Somente a fé pode efetivamente agradar a Deus. Quando eu amo, quando eu pratico algum ato de caridade, de uma obra social que eu faça em ajudar alguém ou uma entidade, se nisto não estiver incluído uma boa dose de fé, que isso agrada a Deus, e eu faço isso porque Deus quer que eu faça. Se Deus não estiver no centro dessa minha motivação, se não houver essa fé, isso não vai agradar a Deus. Posso fazer as maiores obras sociais, isso não vai agradar a Deus. Se não tiver fé, é impossível. Por isso que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo que eu faça qualquer coisa, tem que haver fé, né? E o ouro é a mesma coisa. O ouro por si só não pode agradar, mesmo porque ele é o dono de todo ouro e toda prata. Não é verdade? Um outro aspecto da fé é que, com a fé, nós temos a possibilidade de ver a consecução do impossível acontecer. Só a fé pode gerar isso, né? Jesus disse assim: olha, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então a fé é esse elemento precioso, desencadeante de coisas naturais e sobrenaturais. A fé, ela move o coração de Deus, ela move o braço de Deus. E quando Deus move o seu braço, mesmo as coisas impossíveis acontecem. Você, eu, qualquer pessoa pode ter uma grande soma, uma grande quantidade de dinheiro, de recurso financeiro, pode ter um grande patrimônio, mas isso não adiantar para nada diante de uma necessidade, diante de um problema, diante de uma carência. A fé não. A fé, ela pode alcançar as coisas que o dinheiro não pode alcançar, né? O ouro, com o ouro não se pode muitas coisas, mas com a fé se pode tudo. Não temos a convicção, a garantia, a certeza que tudo que buscarmos e quisermos vamos obter, mas potencialmente a fé pode gerar todas as coisas, inclusive o impossível. O ouro não. Finalmente, a fé promove salvação. Versículo 9, né, do texto que nós lemos, diz assim: obtendo o fim. O que é o fim? O propósito, o objetivo, né? O alvo da vossa fé. O fim aqui não é o término, né? O fim é a finalidade da fé, né? Obtendo a finalidade da vossa fé. Qual? A salvação da vossa alma. Então,
nós já tínhamos lido em Efésios 2:8, que a salvação é pela graça de Deus e não por obras, mediante a fé. E isto não é de vós, é dom de Deus. Então, a fé gera salvação. Nós somos salvos mediante a fé. Evidentemente, amado, que o que nos salva é a obra de Cristo, né? Na cruz. Mas, se eu não tenho fé, para mim, ela não produz efeito. Interessante. Se eu tivesse fé somente e a obra de Cristo não tivesse acontecido, eu não teria salvação. Mas o contrário também é verdadeiro. A obra de Cristo na cruz, sem fé no meu coração, para mim não tem valor. O mundo, que vai perecer, grande parte do mundo vai perecer, porque vai lhe faltar fé. Porque não vão demonstrar fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então a fé, ela promove salvação, diferentemente do ouro, que muitas vezes promove a prisão, a dependência, a morte. Quantas coisas se faz, quanto esforço se empenha, além da medida, de uma forma, muitas vezes até pecaminosa, para se alcançar as riquezas, e justamente por conta disso, haveremos, e muitas vezes havemos de sofrer. Por quê? Porque a ganância, a obstinação pelas posses, normalmente levam a pessoa, né, à doença, à tristeza, ao vazio. Pessoa materialista e que é obcecada pelo que é material, normalmente, quase sempre, não é uma pessoa feliz. Não é uma pessoa amada pelos outros. Porque muitas vezes a prática, a ética da sua vida faz com que os outros não gostem dele pelo seu proceder. Então, diferentemente da fé, o ouro ele gera coisas ruins. Muito embora ele possa promover a conquista, a aquisição de algumas coisas, realmente com posse se pode fazer algumas coisas, mas muitas vezes o resultado disso é dor, é sofrimento. Paulo fala isso a Timóteo, aqueles que obstinados buscaram o enriquecimento e por conta disso sofreram. Paulo fala na sua carta ao Timóteo, E houve um tempo, muito tempo atrás, especialmente na Idade Média, onde se difundia a ideia de que se podia comprar a salvação. Os terrenos celestiais. Durante muito tempo se fez isso. Nunca me esqueço o Américo Balbinot, falecido e querido irmão nosso, que já partiu para a glória, falava que uma vez seu pai, ele chegou em casa e disse: agora nós podemos pecar bastante, porque ele havia comprado um título, e eu não sei se era a questão das indulgências, que também era vendido. E isso tudo com dinheiro. Evidentemente isso era um grande engano, isso era uma grande embromação. As pessoas eram enganadas, as pessoas eram induzidas achando que se podia comprar salvação, se podia comprar perdão de pecado através do seu dinheiro, do seu ouro. Somente a fé promove a salvação, somente a fé pode nos permitir ver o impossível acontecer, somente a fé pode agradar o coração de Deus, somente a fé pode, a fé, ela não somente pode, mas a fé, ela não pode ser roubada, ela não pode ser destruída, diferentemente do ouro que pode. O ouro pode ser roubado, o ouro pode ser destruído. A fé jamais pode ser comprada, porque a fé, ela é dom de Deus. E muitas pessoas nos nossos dias iriam se sentir muito felizes
né, se ganhassem uma grande bolada, né, um presente, né, uma grande bolada. Né, e com esse recurso, certamente, iria poder comprar alguma coisa, comprar terrenos, comprar casa, comprar carro, e todas essas coisas são perecíveis, todas as coisas podem ser perdidas, né? Mas, no entanto, essas mesmas pessoas não se apercebem do valor daquilo que Deus lhes deu, que é a fé, que é o dom maior, né? Que nos leva à salvação, que nos faz resistir às provas, que nos faz permanecer no caminho, né? Que agrada ao coração de Deus. Amém? Amém. Por isso Pedro diz que a fé, ela tem um valor que excede o valor do ouro. A pergunta que eu faço para você é se você acha que dentro da igreja, realmente a igreja tem buscado o aperfeiçoamento dessa fé, ou se a igreja tem se empenhado mais em buscar o ouro. Falar e perguntar a respeito das pessoas do mundo é muito fácil. É claro que o mundo não busca a fé, o mundo busca o ouro. Mas será que isso também não acontece dentro da igreja? Né? Quantas pessoas dentro da igreja muitas vezes abandonam, muitas vezes a casa de Deus, a palavra de Deus, a comunhão com os irmãos, porque acham que realmente a sua alegria e a sua realização vai estar nas coisas materiais, fora. Né? Será que nós nos empenhamos e damos o devido valor à fé? O nosso coração, a nossa atenção, o nosso foco está voltado para a fé. Amém? Ficamos de pé em nome de Jesus.